Oi, pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar num tema que, olha, muita gente evita, né? Vulnerabilidade. Vamos explorar as ideias de A Força da Vulnerabilidade, um material que desafia bastante aquela coisa que a gente aprende desde cedo. Sabe, construir muros, buscar a perfeição, esconder as falhas. Quase sempre a gente pensa em vulnerabilidade como fraqueza mesmo. É ou não é? Pois é. A nossa missão aqui hoje é, bom, investigar um outro lado disso. A fonte que a gente analisou sugere que vulnerabilidade, na verdade, não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, seria sobre coragem. E mais doido ainda, seria o caminho para conexões mais reais, mais autênticas. Para começar a entender isso melhor, o primeiro passo que o material indica é quebrar o mito central, né? Exatamente. Esse é o ponto de partida, assim. Fundamental. Desmistificar isso. Vulnerabilidade não é fraqueza. Fraqueza, segundo essa visão, seria mais se esconder, ter medo do julgamento, evitar se mostrar de verdade. Já a vulnerabilidade seria sentir esse medo todo, essa incerteza, e mesmo assim, sabe, escolher ser autêntico, se apresentar como você é. E o fascinante que o texto mostra bem é que aquelas coisas tipo pedir ajuda quando está difícil, ou admitir um erro sem ficar se justificando, ou até começar algo novo mesmo com chance de dar errado, isso tudo, na verdade, são atos de vulnerabilidade. Não é falta de força, entende? Entendi. Mas essa ideia de se mostrar, acho que pode confundir um pouco, né? O material diferencia isso de uma exposição exagerada, certo? Não é sair por aí contando tudo pra qualquer um. Perfeito. Vulnerabilidade exige, bom, discernimento, um senso de limite, que é super saudável. Não é tipo despejar tudo quanto é coisa íntima em qualquer lugar para qualquer pessoa, mas sim compartilhar quem a gente é com quem conquistou nossa confiança. Sabe, em relações onde tem troca, tem reciprocidade. E outro ponto-chave que a análise traz é que não se trata de buscar pena, sabe? Ou usar a emoção para manipular. É uma expressão genuína, que busca compreensão, busca conexão, não busca resgate. Entendido. Discernimento é chave. Agora, aqui a coisa fica interessante mesmo. Meio contraintuitivo, talvez, porque assim, se é desconfortável, né? Se expõe a gente ao risco de julgamento, de rejeição. Por que raios a gente deveria praticar isso? O argumento principal do material é que justamente aquelas experiências que mais dão sentido para a vida, tipo conexão de verdade, coragem para agir, até criatividade, elas nascem justamente aí, nesse terreno da vulnerabilidade. Precisamente. Olha só a conexão autêntica, por exemplo. A fonte argumenta que a gente se conecta muito mais pelas nossas imperfeições quando a gente compartilha isso, do que quando a gente fica exibindo uma suposta perfeição. O ponto aqui, que é meio contra o senso comum, é que buscar ser perfeito o tempo todo, na verdade, isola a gente. A conexão real não vem do "olha como eu sou incrível sem falhas", mas sim daquele reconhecimento mútuo no "nossa, eu também me sinto assim", sabe? Da humanidade que a gente compartilha, inclusive nas falhas. Se a gente pensar no quadro geral, a vulnerabilidade constrói essas pontes de empatia. Faz muito sentido essa inversão. A perfeição isola, a imperfeição conecta. Interessante. E a coragem? Como entra nisso? Porque parece um paradoxo, né? Precisar ser vulnerável para ser corajoso. Não existe coragem de verdade sem vulnerabilidade. Pensa só, situações como, sei lá, amar alguém de verdade, inovar no trabalho, ter aquelas conversas difíceis que a gente precisa ter. Tudo isso envolve um risco emocional enorme. A possibilidade de falhar, de ser rejeitado, de não dar certo. Então, evitar a vulnerabilidade significa evitar essas situações. Evitar a própria coragem, no fundo. Ficar ali seguro, na zona de conforto. E tem mais um ponto que é bem forte no texto: abraçar as próprias falhas, as imperfeições. Isso, paradoxalmente, constrói uma autoestima mais sólida. Mais resiliente. Uma autoestima que não depende tanto da validação de fora, mas que se baseia na autoaceitação, naquela ideia libertadora de "eu sou suficiente, mesmo com minhas falhas". As pistas práticas, né? Para quem quer cultivar isso no dia a dia. Como é que a gente transforma essa ideia em ação?
O caminho começa por dentro, né? Com autoaceitação e, muito importante, autocompaixão. A fonte sugere uma coisa simples, mas poderosa. Tratar os próprios erros e dificuldades com a mesma gentileza que a gente trataria um amigo querido passando pela mesma coisa. Isso é quase um treino, um músculo para exercitar. Depois vem o passo de identificar o tal círculo de confiança. Aquelas pessoas com quem a gente pode se permitir ser mais aberto. E isso levanta uma questão importante que o texto aborda. Com quem a gente escolhe ser vulnerável? É um processo. Exige confiança mútua, exige discernimento constante. Certo, então tem o trabalho interno e essa escolha consciente das relações. E na prática mesmo, no dia a dia, como seriam os primeiros passos? Tipo, coisas pequenas. Começar pequeno é a chave, exatamente. O texto sugere coisas bem concretas, acessíveis, tipo admitir um não sei em vez de fingir que sabe tudo, ou pedir ajuda específica quando está com dificuldade numa tarefa, ou compartilhar um sentimento honesto numa conversa apropriada, sabe? Falar, olha, tô meio ansioso com essa apresentação, ou tomar a iniciativa de pedir desculpas primeiro depois de um desentendimento. E um ponto fundamental que o material destaca é aprender a lidar com o desconforto que muitas vezes vem junto, a tal da ressaca de vulnerabilidade. Ressaca de vulnerabilidade, gostei desse termo. É aquela sensação de, ai meu Deus, falei demais, ou me expus demais, que pode vir depois, imagino. Exatamente essa. Aquele sentimento de exposição, quase um arrependimento passageiro depois de se abrir. A sugestão da fonte é reconhecer essa ressaca, mas não como um sinal de que você fez algo errado, sabe? Mas sim como um indicador de que você teve coragem, de que você saiu da sua zona de conforto. É normalizar esse desconforto como parte do processo, parte de ser mais autêntico, mais corajoso. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Parece que aquela armadura que a gente veste, achando que protege do mundo, do sofrimento, ela também acaba isolando a gente. Isola das conexões, das experiências que a gente mais quer no fundo. A força de verdade, pelo que a gente viu nessa análise das ideias apresentadas, talvez não esteja no muro alto, impenetrável, mas sim na coragem de se permitir ser visto, por inteiro, com as luzes e as sombras. A conclusão que a fonte nos traz é bem poderosa nesse sentido. A ideia de que somos inerentemente dignos de amor, de pertencimento, e não apesar das nossas falhas, das imperfeições, mas justamente por causa da nossa humanidade completa, que inclui tudo isso. A vulnerabilidade seria, então, o berço dessas experiências humanas que são essenciais para a gente. Fica então uma reflexão final, né? Inspirada por tudo isso que a gente conversou, que pequena peça dessa nossa armadura pessoal, talvez, alguém pudesse experimentar deixar de lado hoje, mesmo que só por um instante, pensando na possibilidade de uma conexão mais real, de uma vida um pouquinho mais plena, que pode estar esperando logo ali, do outro lado desse medo. Fica a reflexão.